Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma live e enquanto aguardamos vocês chegarem, hoje o nosso tema é como falar. Boa noite, Thaís. Boa noite, Vanessa Barbalho. Nosso tema de hoje é Ana Maria Carvalho. Boa noite. Saudades também, Vanessa. Hoje o nosso tema, gente, é como falar para o outro ouvir. Né? E o que é isso? Isso é algo que a gente escuta muitas vezes, independente da relação que seja, né? Pode ser relação terapêutica, pode ser, obrigada, Vanessa, pode ser uma relação pais e filhos. Olá, Ailton. Então, gente, como falar para o outro ouvir? Esse outro pode ser o meu parceiro que está aí me ouvindo, né, Ailton? Pode ser uma relação terapêutica, pode ser uma relação de mãe para filho, pode ser em qualquer relação cabe essa pergunta, esse questionamento. Então, como falar para o outro ouvir? E o que acontece? É que muitas vezes nós não falamos exatamente aquilo que nós estamos sentindo. Sabe aquela pessoa que fica assim, olá Aureliana, olá Pinates, olá Aline, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à nossa live. Então, gente, para aquecer, vamos nos perguntar, que tipo de fala existe? Porque comunicação é algo essencial em qualquer relação. Se não tem comunicação, a coisa complica. Um ditado popular fala muito bem disso. Elisete, boa noite. É um ditado popular que fala assim: quem não comunica se estrumbica. E até eu gostaria de ter também a participação de vocês. Vocês já ouviram falar isso? Aquele que não comunica se estrumbica. E é isso mesmo. Por quê? As pessoas ficam rodeando, não falam seus sentimentos. E aí vamos pensar que tipos de fala que existe. Que tipos de fala existem? Existem várias falas, em vários contextos. Você pode conversar aqui numa live, você pode conversar com seu parceiro, você pode conversar com seu aluno. Então, que tipos, independente do contexto, porque as nossas falas elas são dirigidas a um contexto, a uma pessoa. Mas vamos ver os tipos de fala que existem. É isso que eu estou querendo focar com vocês. A Ana Maria falou chacrinha ali, não entendi bem o que você está querendo dizer com chacrinha. Mas em suma, o que é isso, né? Existe aquela fala, gente, que eu vou chamar da fala blá blá blá, tá bom? Então, como é que é essa fala blá blá blá? É aquela pessoa que fala e você tá percebendo que ela não tá chegando ao ponto. É uma fala assim de blá blá blá, parece um palavreado, parece uma fala sobre, né? É uma fala, olá, Neiroel, boa noite. Então,
Existem dois tipos de fala, independente do contexto onde essa fala está acontecendo. Aquela fala blá 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 é aquela fala que a pessoa fica rodeando. Boa noite, Oi, tudo Neiruelke. bom? Tudo bom? Seja bem-vinda. Obrigada. Neiruelke, você tem o foninho? Tenho, Tá. tenho. Então, estava dizendo aqui, Neiruelke, a Neiruelke vai dividir conosco aqui a live. Neiruelke Norberto, a Kiki Craveiro, minha prima. Você sabia que ela é minha prima, Uai, Neiruelke? fiquei sabendo. Você Pois acredita? é, Falei, a que Kiki, mundo pequeno. a Kiki, minha prima primeira, e os pais dela eram meus padrinhos. Olha, Sa- Salvo, Kiki. Eu estava dizendo aqui, Neiruelke, sobre os tipos de fala, né? Aquela fala que é um blá blá blá, até na gestalterapia a gente fala, é aquela fala sobre, é aquela pessoa que fica rodeando, fala sem sentimento, fala sobre. Tem uns autores que falam até, chamam essa fala de fala segunda, a fala segunda. Então a pessoa está falando e está se distraindo, não tem foco, aquela voz assim reticente, sem energia. E aí essa fala também tem uma característica que ela não tem sentimento, né, Neiruelke? A sim. pessoa não. E aí, tanto quem escuta quanto quem fala, a gente percebe assim: nossa, essa pessoa não chegou onde ela quer ainda. E quando nós falamos, quando eu sou a falante, né, a pessoa que fala, a gente fica rodeando e fala: meu Deus, mas eu não cheguei onde eu quero. Eu não consigo falar, tá difícil falar. Ou então, essa outra fala que nós estamos aqui suscitando e querendo que as pessoas falem mais dessa fala, que é a fala autêntica. Estou vendo a Maria Aparecida, minha querida amiga psicóloga, e a Ardena também, psicóloga querida, Ó, Marina Bogalho, minha sobrinha. Hoje está cheio de gente conhecida e amiga, né? ó, bom E demais. bom demais, né, Neiro? Eu acho que o tema é instigante. Então, dois tipos de fala: a blá 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 e a fala autêntica. Então, vamos. O que você quer comentar sobre isso, Neiruel? Na sua É vida, muito. como é que É, você percebe isso acontecendo? isso, eu percebo muito mesmo, né, que é um tema instigante. Muita gente no consultório traz essa demanda, muita gente trabalha até mesmo assim, causa muito sofrimento, inclusive, né, Celisa? Porque Exato. a pessoa traz muito assim, eu não sou ouvida. É. Né? Eu não sou ouvida, eu não sei mais o que eu faço, eu não consigo que a outra pessoa me compreenda, me entenda, né? E ela está constantemente olhando para fora, de fato, para poder, assim, tentar entender aquilo. Eu chamo para conversar, a pessoa já tem preguiça, né? E é o que você falou do blá blá blá, os DRs da vida, que muita gente tem preguiça mesmo, né? Porque ele é desprovido de. Vamos dizer, como é que eu gosto de falar? Ele é desprovido de sentimento genuíno. De autenticidade, né? Seria? Isso. Por quê? Porque você, quando vai falar do outro, você não tem autoridade e propriedade para isso. E a sua É. fala fica completamente perdida. Então, por isso que na hora que você começa um DR, né? Que eu inclusive, vivi muito isso com o Eduardo. Toda vez que eu ia falar dele para ele, ai, já vem o Neruel. Ai, Já né? vem de novo. Já Isso, vem lá de vem a novo. Neruel com essa ladainha dela. Ou eu falava, vai lá vem o Eduardo com essa ladainha dele. Como? Ah, Neruel, você não está fazendo isso. Ah, Eduardo, você não está fazendo aquilo. Então, a sua autenticidade se perde completamente quando você se dá uma autoridade de falar de alguém que você não tem essa autoridade. Uai, mas como assim se é meu relacionamento, né, Celisa? Como? Que Exato. jeito?
Você pode, no máximo, falar de você em É, relação ao que você está recebendo daquela pessoa para ela, é, né? é, A fala autêntica é aquela que eu viro e falo assim, olha, Eduardo, quando você faz tal coisa, eu me sinto assim, assim, assada. Ou eu tô sentindo falta de carinho, eu tô sentindo falta da gente ter mais momentos, né? Eu te amo, ou eu tô com raiva. Eu estou falando de mim com ele, né? E isso é, faz com que ele me escute, porque eu não tô falando dele. Eu tô falando de é. mim, eu só tenho autoridade de falar de mim, né? É. E aí, Neiruel, que onde mais as pessoas erram é isso. Eu vejo os casais quando chegam na terapia, eles chegam apontando um dedo para o outro, Isso, né? Porque ele isso, não me faz isso, ele não faz aquilo, ela não faz isso, isso. A exato. Virgínia Suassuna entrou. Boa noite, Virgínia. Oi, Então, Virgínia! Neiruelke, os casais chegam na terapia apontando o dedo um para o outro. Eu tenho uma cliente que no início, da primeira sessão, ela apontou tanto, né, os erros do marido, que não contava com o Isso, marido para nada, com as crianças, que, isso, é, que ele não cumpria pactos, que ele não isso, sabia fazer pacto, e quando fazia, aquele pacto durava uma semana. Então, depois, com o processo dela, ela foi compreendendo a questão dela, né? O que ela colaborava para isso. E aí ela se referia a primeira vez e falava assim, Celisa, a gente chega na terapia como inimigos declarados um do outro. isso, Por quê, Neiruel? Porque é fácil projetar no outro. É você que não faz isso para mim, é você que não me compreende, você. E aí, como você estava falando, quando existe sentimento, aí isso, a pessoa a gente cria reciprocidade, né? Se eu sou verdadeira com você sabe que eu me lembrei, Neruel? ah, Quando eu ia começar minhas lives, é, nós tínhamos combinado de começar nós duas. E aí eu não me toquei, não me lembrei. E aí eu tinha marcado uma live para um dia, aí eu liguei para você. Lembra? Eu falei assim, Neru, eu prometi que eu ia começar com você. E aí eu antecipei, lembra disso? lembro claramente. Então, assim, muitas vezes a gente fica com vergonha, o que o outro vai pensar de mim se eu for verdadeiro. E às vezes a gente treme na base, né, Neiruel? Isso, Eu, às vezes, tem umas situações que eu quero falar alguma coisa, já vivi isso. Seja para amiga, seja para marido, para filho, e eu fico com milindres, milindres. Aí, isso, quando eu consigo falar minha fala autêntica, cheia de sentimento, a grande maioria me traz um alívio e a pessoa realmente me escuta e traz reciprocidade. E aí a gente para e pensa, meu Deus, por que eu não me toquei disso antes? isso, Não é, Neiruelka? Então, assim, exatamente. ser verdadeira cria vínculo, né? Isso, Não exatamente. é? Nós não precisamos ficar rodeando. Não. E assim, é o que você falou, ser verdadeiro e realmente colocar, personalizar a sua fala, te aproxima do outro, porque como falar para o outro ouvir é justamente ter essa fala personalizada e não uma fala generalizada, né, Celisa? Aquela Exato. fala igual você falou que me ligou e assim, foi extremamente autêntica, verdadeira e tal, independente se eu fosse ficar com raiva, porque deu certo da gente fazer a live, podia não ter dado. E você falado, olha, eu Exato. prometi, mas não vai ter jeito, semana que vem a gente dá a próxima, né? Eu falo que como adulto que somos, eu não ia emburrar, né? Com você, eu ia falar, não, Celise, tudo bem, que eu falo que adulto é quando você sabe aguentar a dor, né? A criança, o Exato. adolescente, ele emburra, né? E eu tenho uma cliente minha que ela me marcou muito o nosso trabalho, porque ela Ah, chegou lá falando muito dos filhos, que ela não sabia o que ela fazia, que eles só ouviam quando ela gritava. aham. Eles só me ouvem quando eu grito, Niguel.
Então eu falo para tomar banho, eu falo para fazer tarefa. Ah, mãe, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Até na hora que eu vi, fala assim, acabou, agora vai todo mundo tomar banho, não sei o que, fazer tarefa e tal. E vai todo mundo. Eu falei, você tem certeza que são eles que te ouvem quando você grita? E Aham. aí ela virou a chave, né? Ela falou, sou eu que me ouço quando eu grito. É, Eles estão me ouvindo o tempo inteiro, tanto é que eles me pedem mais um pouquinho, mãe, só mais 5 minutos e tal. Eles não simplesmente olham para lá e fazem de conta que eu não tô ali. Eu é que fico, tá bom, só mais um, tá bom, só mais. Até eu ficar irritada, aí eu dou aquele grito. é, Mas a partir de hoje, Neiro, eu falo, não vou fazer mais isso, eu vou me policiar. Quem me ouve quando eu grito sou eu. é. Os meus filhos Neiroelke, não. e você está falando uma coisa interessante que eu queria pegar esse gancho. Às vezes as pessoas, independente de quem seja, que idade, que tipo de relação, dependendo do contexto da relação, às vezes se tem a falsa noção de que se eu levantar o tom da voz, o outro vai me ouvir. E você sabe o que, que eu tenho trabalhado não só na minha vida pessoal, em várias relações, como também sugerido aos meus clientes que fazem isso que a sua cliente falou, né? Eleva a voz. Eu falo o seguinte, ó, gente, presta atenção, experimenta fazer exatamente o contrário. Como eu estou fazendo agora, abaixa um pouco o seu tom de voz, abaixa um pouco seu tom de voz, porque aí a pessoa vai pelo menos, por exemplo, você está falando, está esbaforida lá, está agitada. Aí você para, abaixa um pouquinho o tom de voz, aí o outro, no mínimo, vai assustar e vai conseguir prestar atenção no conteúdo da sua fala. Sabe o que eu percebo, Neiru? Que se a fala é muito estridente, nós não conseguimos passar o conteúdo. Eu, pelo menos, tenho uma questão de ouvido, assim, se a coisa fica muito estridente, eu paro, penso para ver o que aquela pessoa está querendo falar. Não sei se faz Isso. sentido isso para você, né, Neiru? Total, total. Então, Inclusive, ela, a própria pessoa fala isso, né, Senise? Assim, nossa, não tô aguentando ouvir a voz mais de tal fulano. Tá difícil é, demais aquela coisa. Primeiro, porque talvez realmente o tom de voz que está sendo usado é um tom de voz que já está contaminado, né, desagradável, e o que está sendo falado está totalmente desprovido dessa genuidade que a gente está falando, dessa autenticidade que a gente está falando, de ser personalizada a fala, né? ex- exato. E aí fica uma conversa em que cada um ali fica jogando as suas vaidades, cada um quer disputar poder, você já viu isso? Né? Demais. E eu falo muito essa questão mesmo de A Kiki está falando tom de imposição, é isso. Então, isso não atrai, não é? Isso não cria laços. não, Você muito pelo fica. contrário. A gente irrita, né? Se a pessoa não tem esse cuidado ao falar, né? Então, essa Isso, questão da fala tem tantas nuances, né, Neiruelke? Tem isso, nuance do tom, o que eu quero comunicar, se eu quero comunicar afeto, né? isso. Se eu quero comunicar tesão com o Demais. parceiro. Então, assim, são tantas nuances, eu sou apaixonada por esse tema comunicação, né? E eu fiquei super feliz quando você sugeriu esse tema, né? E Aham. eu queria citar uma frase, quem quiser anotar, anota que a frase é boa. Ó, Trata-se de uma frase que eu vi num livro de um psicólogo brasileiro. Ele mora, e eu tive o prazer de conhecê-lo num congresso. Eu apresentei um trabalho, ele apresentou um trabalho,
em São Paulo e eu era encantada com o livro dele. Eu me apresentei. Olá, Mauro. Martins Amatuzzi. Ai, adoro. Sabe quem é, né? Então, eu tive o prazer de conhecer o Mauro, porque Ai, nós estávamos juntos num congresso de espiritualidade na saúde, me parece, lá em São Paulo. E aí, então, Mauro Martins Amatuzzi, um psicólogo muito fantástico, mora em Campinas, ele diz nesse livro, O Resgate da Fala Autêntica. ó, dica Olha, de livro para vocês, hein? Esse livro dica é de muito livro, bom, que O a Celisa está Resgate, trazendo. exato, O Resgate da Fala Autêntica, de Mauro Martins Amatuzzi. Então, ele disse, eu vou ler para não me confundir. Quando eu falo, presta atenção, gente. Quando eu falo, eu digo alguma coisa a alguém. Eu me digo. Eu recrio um mundo e faço isso de um determinado modo, do meu modo. Quer dizer, vejam quanta coisa envolvida numa fala. Quando eu falo, sou eu que estou falando. E eu Isso, quero ser ouvido, né? Por isso nós isso, estamos estudando aqui como fazer, né, Neiru? Quando isso. eu falo, eu estou falando, falo para alguém. Eu digo alguma coisa para alguém, é o conteúdo. Será que esse conteúdo está claro? Será que eu tenho clareza, firmeza, consistência? Então, eu estou falando de mim, eu crio um mundo, né? E faço isso de um determinado modo, quer dizer, o meu modo. Então, Neiruel, o meu modo de falar é meu, totalmente meu. Isso, exatamente. O seu é totalmente seu, né? E Isso, aí a gente pode pensar, quando a gente escuta alguém, uma expressão, fala, meu Deus, você é a cara de fulano ou de fulano, não isso, é? isso, É a fala que reporta a gente, a pessoa, né? isso, exatamente. Então, E, né, e Neiru? o principal é nesse pegar nesse ponto que você está falando, como você mesmo disse antes da questão da cliente ter falado, a gente chega como um inimigo um do outro, porque o que acaba com qualquer possibilidade de diálogo genuíno, autêntico, é quando você quer eliminar, né, o sentido da fala do outro no seu diálogo. Quando você Exato. quer fazer um monólogo, virar um diálogo. Então, é só Uhum. você que põe. Até a Celisa disse da fogueira das vaidades, né? Eu falo que é muito aquele relacionamento que o compromisso é com a vaidade e não com a verdade. Né? Porque Uhum. quando o compromisso é não com quem está certo, mas com o que é certo, a sua fala ela é muito sua e o respeito que você tem por você, você também vai ter pela fala do outro, né, querida? Exato, E aí são exato. mundos que se encontram. Exato. E essa questão de respeito, né, Neiruel, eu às vezes eu observo entre as pessoas, por exemplo, vamos dar um exemplo banal, corriqueiro. Você chega de uma viagem e você tá doida para contar para a pessoa aquele passeio maravilhoso, aquela coisa estupenda que você viu, aquela experiência. Às vezes foi uma experiência espiritual. Eu tive umas experiências espirituais fantásticas, assim, inclusive Ótimo. na, na Catedral Notre-Dame de Paris. Que lindo. Foi uma iluminação que eu tive, uma consciência, assim, minha consciência se ampliou. E aí, quando, por exemplo, estou dando esse exemplo, não tanto para contar a história em si, mas para falar do padrão da comunicação. Aí eu chego para contar uma coisa importante para alguém. Aí se eu falo, gente, eu tive uma experiência maravilhosa. Aí não vem nenhuma perguntinha de lá. Do que se trata? O que aconteceu? Isso seria um diálogo autêntico, né, Neiru? Mas às vezes a pessoa já te interrompe e fala assim:
Você foi na Catedral Notre Dame em Paris? Mas eu acho linda, meu Deus, eu deslumbro. E a pessoa passa na sua frente e fica meia hora contando, né? Isso ocorre com vocês, gente, em alguma situação, né, Neru? Aham, eu acho Né? ótima essa pergunta, porque é Não muito é? pertinente, porque você ainda vai virar e falar, né? É, ai, mas eu não entendo porque que ninguém, ou a maioria das pessoas não me chamam para sair, não me chamam para contar. É, porque aí o que acontece? Quando a pessoa está muito entusiasmada, numa comunicação precisa ter o timing, né? Precisa ter o timing, quer dizer, Sim, eu falar, a pessoa falou, ó, eu faço isso, sempre interrompo as pessoas. Então preste atenção. Nós precisamos ter um timing. E isso isso, é só a sensação que vai nos mostrar. O que é isso? O exato. time do falar, ouvir. Assim como a gente faz aqui, né, Neiru? Isso, uma com a outra, com o pessoal, vocês aí com a gente, porque, gente, uma das coisas que mais afastam casais, amizades, trabalho, né? Porque assim, como falar, né, para o outro ouvir, é você ouvir também, né, Celisa? O Isso. ouvir é fundamental, tanto quanto o falar, no resgate de uma fala autêntica, porque uma das grandes demandas de não se sentir valorizado pelo outro, não achar que aquele relacionamento vai dar certo, a pessoa não me ouve, só ela quer Uhum. falar, só ela quer dizer, só ela, como se a gente aqui, por exemplo, fazendo uma live juntas, se só a Celisa falasse, ou se só eu falasse, vocês iam falar. Esses dias, inclusive, eu estava numa live que eu vi um comentário. Eu estava assistindo uma live tipo essa nossa. E eu vi um comentário de uma pessoa falando assim: ah, eu não aguento live junto porque um quer engolir o outro. Sempre, Aham. né? E aí eu Aham. falei assim. Aí eu coloquei no comentário também. Eu falei: às vezes, não, né? Porque não é É, uma coisa generalizada, mas é comum. Por quê? Porque isso. realmente é muito mais praticado você querer colocar o seu estilo, colocar a sua experiência, falar para o outro que aquilo de você para ele, muitas vezes está te atrapalhando a ouvir dele para você. E aí É, não existe nenhum jeito dele te ouvir, porque você é, também está completamente indisponível para ouvir é. você mesmo e o outro, né? Exato, exato. A Kedna está dizendo, preciso me policiar, sou meio empolgada e atropelo o outro. É isso, gente. E Que bom também que você diz, está reconhecendo. Olha que é, legal, né? não é? A Érica também está falando, também disparo. Então vejam, gente, se nós damos ao outro a oportunidade de falar, é tão gratificante, não é, Neiru? Exatamente. Né? Porque Você... assim, Pode falar. Caso contrário, a gente fica disputando um espaço e aí não vira diálogo, como você falou, né? Isso, Vira monólogo, isso. E aí é né? interessante, né, Celisa? Como tá tendo gente falando que dispara e atropela o outro, porque é verdade, é um comportamento muito comum que a gente tem, principalmente por quê? Porque você ouve o outro julgando. E Aham, aí, na hora que você julga, né, assim, ah, a Celisa tá falando lá de Notre Dame, eu vou falar o meu também, por quê? Porque eu tenho um julgamento do que é Notre Dame, para mim. Eu uhum, preciso estar aberta para ouvir o da Celisa, é, né? E aí eu quero falar para o outro a minha experiência, porque a minha, talvez a melhor, que eu acho, né, melhor que a dela, eu vou julgar. E a fala contaminada de julgamento, você não deixa o outro. E aí, pessoal, eu quero que vocês me digam se faz sentido isso que eu estou falando para vocês. Tá bom? Neiru, a pessoa Ah, está perguntando, como saber o meu tempo de falar? Tem que esperar ele contar tudo? Como interagir? Não. A questão é, existe
existe um equilíbrio entre falar e ouvir. Nada te impede, eu penso assim, Neiruel, nada te impede de, por exemplo, ele disparou a falar e ele não te dá brecha, coloca uma mãozinha assim, ó, sugestão. Espera um pouquinho, tem uma coisa importante que eu quero te falar. Você pode mudar o tom se a pessoa está muito agitada e excitada e querendo falar tudo sem te dar o tempo. Espera um pouquinho, eu também preciso falar. Não, olha, antes que você continue, acho que nesse ponto eu preciso esclarecer uma coisa. Não é, Neiruel? O que você acha disso? Ótimo, é Faz... exatamente isso. É realmente fazer essa observação se você está sempre falando mais do outro do que de você em relação ao outro, porque tem hora e contextos, né, variados, que aqui a gente poderia falar muitos, mas a Celisa falou de uma coisa muito pertinente, né? Essa questão assim, como é que a gente sabe que é o exagerado? É que a pessoa está falando, você não dá pausa, né? De jeito nenhum, não fala o que você acha, ou então, nossa, isso está acontecendo comigo, aí você fala, meu Deus, eu estou querendo falar aqui, né? E nada da outra pessoa dá nenhuma brecha para eu poder colocar a minha opinião ou o meu parecer. Eu falo, espera só um pouquinho, deixa eu falar também. Não tem espera um problema nenhum. pouquinho. Isso, né? Neiru, sabe o que eu gosto de fazer às vezes? Eu faço essa... como é que fala? Essa Expressão, esse expressão. movimento. Eu faço essa expressão aqui, esse movimento gestual que significa time. Isso, Porque aí você não fica esbaforida, você isso, até faz a coisa com um charme, isso, time, né? Quer isso. dizer, né, Neiru? Pode falar. Existem vários modos de interromper a fala do outro para você se colocar autenticamente. Que pode ser pode levantar o dedinho, oi, Tô espera um aqui. pouquinho, tô aqui, sabe? Usar charme, usar envolvimento, conforme se for do parceiro, o parceiro você pode usar até Isso. uma A sedução, sedução. né? Com Oi, espera um certeza. pouquinho, eu tô precisando falar, porque o que vai importar é o como você vai falar. Porque às vezes, né, Neiruel, que dentro da nossa fala, às vezes é uma situação que você tem que falar uma coisa pesada para a pessoa, ou uma coisa séria. A gente sabe que você pode falar com o outro, desde que o importante é o como, né? Isso. Por exemplo, quando as relações ficam mexidas, você não precisa acabar com o outro. Falar, olha, eu estou precisando falar com você, nós chegamos num Isso. consenso, olha, eu não estou gostando disso, eu me sinto mal quando... Aquilo que você fala, Neiru, falar com sentimento. Eu me sinto mal quando você faz tal coisa para mim. Então, assim, porque as relações humanas, nós precisamos ser verdadeiras. Até sexualmente, né, Celisa? Não é uma coisa de você falar, não gosto do jeito que você faz, né? Desse jeito não tem nada a ver. Não é assim, é uma questão de falar de mim para você. Desse jeito me satisfaz mais, desse jeito, né? Fica mais gostoso, é mais Mais prazeroso. gostoso. Eu não me sinto bem desta maneira. Então, assim, não é diferente de falar para o outro, você está banado, você faz isso, você faz aquilo. Isso. Então, e quando o outro não está tão aberto para aquele papo, para aquela conversa, ele vai se fechar, ele vai se blindar. Então, a comunicação, gente, autêntica, que nós precisamos resgatar em qualquer relação, ela tem que estar no plano horizontal. Quer dizer, todos nós somos parceiros em alguma situação. Isso. A Neiru, minha parceira de live, que até a gente está curtindo bastante, né, Neiru? Muito, tá ótimo.
Então, eu tenho meu parceiro amoroso, eu tenho minha parceira de live, eu tenho o meu filho. Então, assim, ninguém é melhor ou pior do que o outro. Se você se Isso, coloca em clima de igualdade, né? Até com funcionários eu penso, olha, não fica bem quando você faz isso, né? Então, eu acho que é a arte de comunicar que nós precisamos de. isso. E aí o que você falou agora é muito importante. Quando você está com dificuldade ou de ouvir ou de ser ouvido, você pode ter certeza que você está sendo ou com uma fala muito crítica ou recebendo muita crítica, numa fala desigual. Essa fala que a Celisa está colocando da igualdade é uma fala que é cuidadosa. E essa fala, ela sempre acrescenta, porque você mostra para o outro tanto o cuidado que você tem com você, quanto o cuidado que você tem com ele, porque você quer que melhore. Então, ele não Exato. fica nem na defensiva e nem você. E eu vejo muito assim, quando você fala qual é a hora de parar, né, Feliz? Ou qual é a hora de começar a falar, essa é uma engrenagem. Por quê? Porque toda fala, ela tem um começo, um meio e um fim. Se eu emendo uma coisa com a outra, o outro vai realmente ficar com preguiça. E se eu já começar a ficar com preguiça, eu vou dar notícia. Eu falo, então agora é minha vez, né? Porque é cuidadoso. Não tem um que é melhor para o outro ser pior. Exato. E aí, Neiru, que tal a gente falar então sobre os benefícios de nós desenvolvermos essa fala autêntica, essa fala verdadeira, Isso. né? A- Excelente, porque até agora, gente, vocês viram que a gente falou dos erros, né, Celisa? Do que É, acontece quando você exagera, quando você julga, quando você não dá espaço para o outro, vai afastar, vai impedir você de ser ouvida, mas principalmente porque está acontecendo com você primeiro. Agora os benefícios. isso. Então, o primeiro benefício é expressar o que está no nosso íntimo. Gente, às vezes é tão difícil, né? Ser verdadeira, ser verdadeiro, mas expressar o que está lá no meu íntimo, quando eu consigo expressar, dá um alívio, né, Neiruelke? Demais. Dá um alívio. Ai, meu Deus. Isso acontece muito na terapia, quando o cliente fala, não consigo, eu tenho que falar alguma coisa, ou para o meu filho, ou para o meu marido, ou para minha filha, ou para minha amiga, né? E aí você trabalha com o cliente, a autenticidade, o timing, o tom da voz, né? A quantidade de informação. Porque às vezes tem aquela pessoa que dispara e você perde a essência. Então, quando você trabalha e a pessoa fala, nossa, Celis, eu consegui, eu abri meu coração. Então, esse é um grande benefício de falar. Você abre o coração, coloca o que está dentro. E aí, Isso. Neiro, aí o outro me ouve, né? Não é? Exato. Aí É. o outro me ouve. E quando eu me sinto ouvido ou o outro se sente ouvido, olá, Marilda, bem-vinda, Rodrigo. Quando eu me sinto ouvido plenamente, aí o diálogo flui, né, Neiru? Totalmente. E começa, por quando a Celisa até coloca isso, para mim fica muito claro que toda fala ela começa por ouvir primeiro, né? E a fala que beneficia é aquela que você ouve primeiro, seu coração, né? Você ouve primeiro o que você de fato está naquele momento com necessidade, né? Seja de qualquer forma, para que você expresse assim, eu estou com uma necessidade física, emocional, psicológica, financeira, eu primeiro começo me ouvindo e depois também ao falar para o outro do que está no meu coração, porque eu abri meu coração, né? Eu me Exato. comuniquei intimamente, também estar aberto a ouvir, né? Porque é Exato. interessante que a maioria das falas
elas são reflexos do que você se sente, né, ouvindo a você mesmo e ao outro. Exatamente. E aí, Neiruelke, você cria reciprocidade, né? Porque se você conversa, estou vendo tanta gente conhecida, a Cíntia, como vai, Cíntia? Tá Prazer bom, ver hein, né? você Tá aqui, todo mundo tá? entrando. E aí, Neiru, essa questão da reciprocidade, né? Se eu falo com sentimento, eu tenho que estar aberto também que o outro expresse seus sentimentos, né? Você já percebeu que quando nós estamos agitados por algum momento e a gente dispara a falar, e se o outro tiver agitado também, se unem dois agitados e daqui a pouco ninguém escuta ninguém. Isso. Porque cada um só quer falar, não quer ouvir. E aí, então, falando sobre sentimentos, se eu falo de sentimento, eu atinjo o outro no sentimento também, e ele pode falar do sentimento. Aí fica um outro nível de conversa, né? Isso. E E é uma aí, das coisas que eu vejo, pelo menos assim, comigo mesmo, como a minha fala, como a minha comunicação, né? Como é que a minha com o Eduardo, com os meus clientes, com as pessoas que eu conheço, como ela fica muito mais compreensiva a partir do momento que eu imprimo a minha marca nela, assim como a Celisa está falando, que é meu sentimento, que é meu ponto de vista e coloco como meu. Então, é outro exercício que vocês podem fazer o tempo todo. Eu estou falando de mim mesmo, eu estou falando do outro, eu estou falando, né, com determinadas expectativas, né, Celisa? Porque o tal da é, expectativa atrapalha muito os é, benefícios da comunicação. E por quê, né, Neirueco? Porque a expectativa, se eu vou para qualquer relação ou para qualquer conversa, já com um monte de expectativa, eu perco o contato com que aquela relação pode me dar naquele momento, né, no nosso aqui, agora, né? Isso. Então, queria pegar um outro aspecto aqui. E como é que a pessoa que ouve, vamos dizer, nós terapeutas fazemos muito isso. Isso. A Cida está dizendo, Rubem Alves fala que tem muitos cursos de oratória, mas nem tanto de curso. Eu não entendi bem. Ah, Rubem eu Alves acho fala. que é assim. Tem muito curso de oratória, mas não tem curso de escutatória. Não tem curso de escutatória. É isso mesmo, Cida. Isso, não tem curso de escutatória. Então, gente, vejam, a Gláucia, nossa, nós estamos com muitas psicólogas aqui, Oh, coisa um boa. prazer ter vocês aqui. Então, gente, como é que nós, enquanto ouvintes, interlocutores, podemos ajudar aquela pessoa que quer falar alguma coisa, mas que não consegue? Sim. Além de ouvir, eu acredito que nós precisamos também de dar o tempo. Por exemplo, a pessoa está confusa. Porque quando a gente fala, o que acontece, a gente se ouve, né, Neiroel? Quando nós falamos, nós nos ouvimos. E aí, se você está conversando com alguém e a pessoa está confusa, eu acho que a atitude de escuta, atitude de presença, de estar ali realmente para a pessoa, faz Sim. toda a diferença, entende? Porque se a pessoa não se sentir ouvida, ela vai desistir. Na próxima vez, ela vai procurar outra pessoa para conversar. E você falou de uma coisa muito boa, que você falou assim, nós psicoterapeutas temos muito essa prática, e uma das coisas que eu mais ouço é como é bom ir num psicólogo, né? Lá vocês me ouvem sem julgamento.
né? Lá vocês Sem me dão julgamento. esse tempo, né, para poder eu me olhar, eu me ver, né? E a vida, claro, não é assim o tempo inteiro, mas para vocês terem noção o quanto o ouvir uma fala desprovida de acusação, né, de pressa, porque é isso que a Celisa está fazendo. A pessoa está dizendo no tempo dela, da maneira dela, o que ela está vendo. E por isso, muitas vezes, a busca pela psicoterapia acontece por essa necessidade. A pessoa fala assim: eu vou lá, eu me ouço, eu consigo Isso, saber, né? isso. Quer dizer, enquanto eu falo, aquilo que o Mauro Martins Amatuzzi falou, né, que eu vou repetir, que nós estamos aproximando do final. Nossas lives acabam rápido demais, né, Também Neruel? acho. Mas nós temos 10 minutinhos. Então, olha, Vamos. o Mauro Martins Amatuzzi fala, para quem chegou mais tarde, né? Eu estou repetindo para quem está aqui, mas não, mas é sempre bom repetir É coisas ótimo. boas, né? Para que se possa gravar. Mauro Martins Amatuzzi, para quem é psicóloga principalmente, ele diz o seguinte: quando eu falo, eu digo alguma coisa a alguém, eu me digo, eu recrio o mundo e faço de um determinado modo, do meu modo. Então, gente, resgatar a fala autêntica em qualquer situação, em qualquer contexto, é imprescindível se você quer marcar presença, se você quer realmente um encontro verdadeiro com a pessoa. Isso. Enquanto a gente, né, Neirueco, enquanto a gente rodeia e não é autêntica, o outro vai perceber, né? Sem dúvida. E se Total. a gente fala indefinidamente e não dá espaço para o outro, Você também vai sufocar, né, Celisa? vai sufocar. Você vai sufocar e vai você também sufocar, né? Porque é realmente um transtorno, distancia, porque um relacionamento sem uma fala, ele não se sustenta, né? Aham, Alguém exatamente. pergunta. E aí, e aí a Cida está falando, valeu, meninos, tema importante passado de forma bem prática. E aí, olha que interessante, também do Mauro Martins Amatuzzi, a fala só é viva, anotem, hein? Alô, Ricardo. A fala só é viva quando ela é transparente e transitória. Olha a profundidade, Neiruelke. A fala só Demais. é viva quando ela é transparente. Assim como eu fui transparente com você naquele telefonema. E quando ela é transitória. Sabe, digamos que eu falei uma coisa com a Neiruel que há 8 anos atrás. E ela guarda aquela fala minha neuroticamente. E quando me encontra, eu já nem me lembro daquela fala da neurótica lá para trás. Isso, isso. E se a pessoa guarda, ela não vê o momento. Às vezes eu já esqueci daquilo. Então, olha que interessante, hein, Neiru? Eu queria deixar Demais. bem esse recado. A fala só é viva quando ela é transparente e transitória. Se nós Fantástico. nos, não é? Se nós nos retivermos num momento único, aquilo que você me falou Isso, em 1900 e bolinha, isso. nós Demais. vamos estar estagnando a vida. E a fala é dinâmica, Isso, gente. isso, Então, expresse seu coração, isso. expresse seus sentimentos, fala aquilo que é essencial. Isso, É isso que eu exatamente. queria. É isso. A fala viva é transparente. Então, Isso. E não Neiruel, eu se quero te prendam, dar. né? Não se prendam. Quando alguém te fala uma coisa, não fica guardando no baú, não, gente. A fala, ela é transitória, ela diz respeito àquele momento, àquela hora. Isso, ela é Então, dinâmica.
ela é dinâmica, não fica estagnada. Então, essa fala nossa aqui é desse momento aqui e agora, Isso, né? exatamente. Né? E Então, aí, cancela Neruel, aquela coisa de, você falou isso para mim, você me prometeu lá atrás que ia ser assim a vida inteira, e o relacionamento evoluiu, né? Tá dinâmico, são outras coisas agora. E aí, a fala precisa acompanhar a evolução da vida e da relação. exatamente. E a Kiki, Né? uma Que última ótimo. respostinha para a Kiki, e quando nos ofendem, quando você é ofendida, eu acho que você tem todo o direito de falar com sentimento, com propriedade e dizer a pessoa, você né, nomeia. Eu Isso, me sinto muito mal quando você fala dessa forma para mim. É isso, ser autêntica, gente, não dá para fugir da autenticidade. E a isso, Ardena, exatamente. obrigada, Ardena. Neruel, que nós temos que despedir. Então, eu vou despedir e depois eu dou a palavra para você. Gente, muito obrigada por vocês terem estado conosco. A Foi semana que ótimo. vem, quarta-feira, às 18 horas, estaremos aqui novamente. Depois a Firmes gente e vai. fortes. Depois nós vamos comunicar o tema. Né, Neiruel, muito Isso, obrigada por você estar aqui. É sempre um prazer a gente discutir dessa maneira descontraída. isso. Também adoro. Também foi um prazer estar com você, Celise, e com vocês. Pra gente, eu acho ótimo, porque é muita troca, né? Olha o tanto de coisa. Bem legal. Isso cresce muito. E essa live, se fosse para mais meia hora, uma hora seria pouco, porque Ixi, como a gente se dá muito bem, a gente fala e escuta e interage, né? isso. Gente, Exatamente. um grande beijo para vocês. Amanhã eu estarei aqui novamente fazendo uma live às 19 horas. Lá no meu Instagram tem o tema, só para fazer um pouco de suspense. Um grande beijo, Neiru. Beijo. Tchau, um beijo. Tchau para Beijo a todos. todos. Um beijo. Gratidão. Tchau, compartilhem. Um beijo, Neiru. Isso, é verdade. Compartilha para quem vocês gostam.